Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Alexander Dalforno, que é eletrofisiologista cardíaco, especialista em arritmias cardíacas e implantes de marca-passo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo, Dr. Alexander. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre arritmias cardíacas. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca diz que essa doença comete 1 em cada 4 brasileiros e pode matar até 300 mil pessoas ao ano. Então eu queria começar te perguntando o seguinte: o que são arritmias cardíacas? Marcelo, então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, tá? O coração, ele funciona através de um ritmo, ele tem uma ritmicidade que deve ser regular e uma variação de frequência, uma variação de batimentos. Então, o normal é que eles tenham um ritmo regular e que tenham uma frequência, um batimento entre 60 e 100. Qualquer coisa fora disso é chamado de arritmia cardíaca. Então, uma frequência cardíaca mais alta, acima de 100 em repouso, é um tipo de arritmia. Uma frequência cardíaca mais baixa é uma arritmia cardíaca. Um descompasso do ritmo cardíaco é um tipo de arritmia cardíaca. E existem tipos diferentes de arritmia cardíaca ou são todas iguais? Não, existem vários tipos de arritmias cardíacas, né? Vamos tentar alguns exemplos, assim. Existem quando o batimento cardíaco baixa, né? Uma coisa chamada bradicardia, o batimento está muito lento. Existem batimentos cardíacos rápidos, taquicardias, em que o coração acelera. Né? Existem falhas de batimento, chamado extrasístoles. Tá? Existem arritmias que são benignas, que acometem o paciente, atrapalham a qualidade de vida, mas não trazem risco de vida. Existem arritmias que trazem risco de vida. Então, a palavra arritmias cardíacas engloba muitas patologias, né? Muitas doenças. E, Alexandre, quais são os fatores de risco que causam arritmia? Então, a gente tem hoje arritmias cardíacas que podem ser congênitas, né? Nascem com o paciente, são arritmias mais raras, mas podem acontecer. E existem arritmias que vão aparecendo conforme o nosso envelhecimento, né? Como todos os órgãos, como a nossa pele vai envelhecendo, o coração também vai envelhecendo e vai aparecendo alguns problemas. Além disso, se você não cuidar da saúde cardíaca como um todo, isso favorece o aparecimento de arritmias. Então, o fato de ter pressão alta e não controlar, o fato de fumar e não controlar, o excesso de álcool, a falta de exercício, obesidade, alimentação que não seja uma alimentação saudável, tudo isso aumenta a chance da pessoa desenvolver uma arritmia cardíaca durante a sua vida. Alguns pacientes falam: olha, eu tomei um café hoje e meu coração está acelerado. Café, ansiedade, isso causa arritmia? Isso serve como um potencializador, né? Eu costumo falar assim para os pacientes no consultório: quem não tem arritmia cardíaca, não tem nenhum problema de arritmia no coração, o café faz com que a sua frequência cardíaca suba um pouquinho, mas nada de doença. Para quem já tem uma arritmia cardíaca, o café é um potencializador. Ele aumenta o número de arritmias e aumenta a sensibilidade ao batimento cardíaco. Inclusive, o café, para quem não tem arritmia cardíaca, ele é um fator protetor, né, no desenvolvimento. Como o álcool faz mal, o café até faz bem, desde que não seja em excesso, como tudo na vida, né? E o que a gente pode fazer, Alexandre, para diminuir esses fatores de risco para arritmia cardíaca? Tem alguma coisa que a gente pode fazer ou recomendar para os nossos ouvintes? Não. Existem bastante coisa que a gente pode fazer para prevenir essas arritmias que são adquiridas, né, com o passar do tempo. Hábitos de vida saudáveis são o principal fator protetor. Então, se a gente conseguir fazer exercícios durante toda a nossa vida, manter uma alimentação saudável, evitar cigarro, controlar o diabetes, controlar a hipertensão, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma saúde do coração melhor e, com isso, uma menor chance de arritmias. Tanto as benignas quanto as malignas, né? Alexandre, quais são os sintomas de arritmia? Todos os sintomas são iguais para todas as arritmias? Como é que eu posso descobrir, olha, eu estou tendo uma arritmia agora, preciso procurar o médico? Quais são os sintomas? Então, existe uma variedade de sintomas, eu vou tentar exemplificar alguns aqui que podem estar relacionados à presença da arritmia cardíaca.
Por exemplo, algumas arritmias podem se manifestar, e a forma mais comum é essa, como uma aceleração, né? Você sente o coração bater acelerado ou descompassado. Isso, na maioria das vezes, é sintoma de uma arritmia. Mas existem algumas arritmias que são mais silenciosas, vamos dizer assim, né? O paciente, às vezes, não sente nada ou sente um sintoma que está correlacionado à arritmia, tipo cansaço, né? O aparecimento de cansaço numa pessoa que não tinha antes para fazer certas atividades pode estar correlacionado à arritmia. Arritmias podem aparecer como desmaios, né? Se a arritmia for uma arritmia muito rápida ou muito lenta, o fluxo de sangue para a cabeça do paciente é pouco e ele acaba desmaiando. Então, você pode ver que desde uma pessoa completamente assintomática pode ter arritmia, aqueles que têm palpitação pode estar com arritmia e acelerações muito rápidas e até desmaios, né? Então, é uma gama gigante de sintomas que podem estar relacionados à arritmia. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente diagnostica a arritmia? Boa pergunta, Marcelo. O principal diagnóstico de uma arritmia é feito através do eletrocardiograma. Mas a mensagem mais principal é que o eletrocardiograma tem que ser feito no momento da arritmia, né? Muitas pessoas têm sintomas que são fugazes e quando vão fazer o eletrocardiograma está normal. E aí acha que está tudo bem. Mas não é assim. Se o eletrocardiograma for feito em repouso, ele pode dar algumas pistas do tipo de arritmia que a pessoa tem. Mas o ideal é que numa situação em que você está sentindo essas palpitações, essa aceleração, você vá num pronto atendimento, numa emergência ou num consultório fazer um eletrocardiograma. Na verdade, hoje existem mais ferramentas para isso, né? Hoje os Apple Watch fazem essas coisas, os Smart Watch podem detectar. Existem alguns cartõezinhos que você faz o registro, existe até um oxímetro. Aquele oxímetro que a gente usa de monitorizar a saturação, dá para ver o ritmo cardíaco ali. Então, existem várias ferramentas, mas a principal é feita através do médico no eletrocardiograma. Sim, tem arritmia e a pergunta na sequência é, tem cura a arritmia? Como é que a gente cura a arritmia? Então, o campo de tratamento das arritmias teve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, né? Então, a gente pode tratar algumas arritmias com medicações. Existe uma série de remédios que podem ser usados e existem algumas situações específicas para isso. E existem tratamentos através de ablação, né? Traduzindo o que é ablação, a ablação é um procedimento cardíaco minimamente invasivo hoje, realizado pela perna, em que a gente identifica os focos de arritmia dentro do coração e faz pequenos pontos de cauterização com o intuito de eliminar aquelas células que estão doentes, aquele tecido que está doente. Então, dependendo da situação, pode ser um tratamento medicamentoso, pode ser um tratamento por ablação. Uma das mensagens mais importantes é que a ablação hoje é um procedimento muito seguro, né? Ele alcança vários setores, por exemplo, da população. Hoje tem ablação feita em hospitais particulares e hospitais do SUS também. Então, a maioria das pessoas hoje tem acesso ao procedimento de ablação. E quando que é indicada a ablação e quando é indicado o tratamento só medicamentoso? Isso varia um pouco de situação para situação, mas na grande maioria, vamos tentar usar na grande maioria das vezes, hoje a ablação ela é uma das melhores alternativas. Por quê? Porque é um procedimento com uma taxa de sucesso alta e com uma taxa de problemas, de complicações muito pequenas. Então, isso acaba sendo uma alternativa muito atrativa para as pessoas, porque você vai lá, faz um procedimento, no outro dia está de alta e a sua arritmia está resolvida, né? Mas existem situações que nem todas são iguais, né? Então, algumas situações a gente opta por usar medicamento ou o paciente opta por usar remédio, né? Ou não teve completo sucesso uma ablação, aí se opta por usar remédio. Mas hoje, na maioria das vezes, o caminho é uma ablação e o tratamento com medicamento fica como uma alternativa, né? Alexandre, existem alguns fatores que me dizem que a ablação tem mais chance de dar resultado positivo do que outros? Existem tipos de arritmias que têm mais sucesso e outras que, às vezes, estão presentes em corações um pouco mais doentes e aí a taxa de sucesso cai um pouquinho. Vamos te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, as famosas taquicardias paroxísticas, em que o coração acelera, o paciente tem que ir na emergência, ou a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que muitos pacientes têm por aí, ou mesmo a fibrilação atrial, são arritmias que têm altíssima taxa de sucesso
no procedimento de ablação, né? Já o oposto, uma arritmia que se desenvolve no coração pós um infarto, já é uma arritmia bem mais difícil de ser tratada. Nesses casos, a taxa de sucesso cai e a gente complementa o tratamento com outras coisas, como às vezes um desfibrilador, medicações. Então, depende muito da situação, ela tem que ser bem individualizada, né? Alexandre, e essas arritmias, elas podem desencadear outras doenças? Podem. O fato, por exemplo, a gente tem que pensar que o coração funciona igual a um motor, né? Um motorzinho de carro mesmo, um motor bem regulado. No ritmo normal, ele tolera, mas ele dura mais tempo, ele tolera mais esforço. Quando a gente está com uma arritmia, é como se fosse forçar um motor desregulado. E aí ele acaba desgastando as peças, desgastando o coração mais rápido do que deveria. Então, um coração em arritmia dura menos do que um coração sem arritmia. Entendeu? Então, o fato de viver em arritmia pode levar a um desgaste mais precoce, né, do coração. Então, a arritmia pode induzir mesmo outras doenças cardíacas. Alexandre, a gente está chegando no final do nosso podcast. Para mim foi muito bom conversar com você, é um grande prazer. Você sempre muito claro nas suas observações. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes uma mensagem final para quem sente o coração palpitar, para quem sente o coração fora do ritmo. O que esse paciente, o que esse ouvinte pode fazer para procurar ajuda? Então, eu acho que a mensagem final é o que fica, né? Então, Marcelo, eu queria que as pessoas soubessem hoje que existe uma especialidade dentro da cardiologia que trata só de arritmias. Então, se você tem alguma arritmia, esse é o caminho certo. Você pode ir no seu cardiologista, provavelmente ele vai lhe direcionar, né, a um especialista. E todas as coisas que fazem bem para o restante do coração são preventivas do ponto de vista de arritmia. Então, se a gente puder levar um estilo de vida mais saudável, praticar exercícios de forma regular, se alimentar bem, se hidratar bem, evitar coisas que são deletérias para o coração, como cigarro, álcool, controlar o diabetes, controlar a hipertensão, tudo isso vai fazer o coração durar mais, né? E isso vai fazer com que ele tenha menos arritmia e a pessoa vai viver muito melhor. Alexandre, muito obrigado. Eu conversei então com o Dr. Alexandre, médico, cardiologista, eletrofisiologista, especialista em arritmia cardíaca. E obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Esse foi o podcast Sua Saúde. Até o próximo mês. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcelo.